Boa noite, paz do Senhor Jesus para todos, amém? Queria enfatizar aqui a importância do nosso Geração Vida. Não sei aqui quantos já são da Nova Vida já há algum tempo, há mais de 2 anos, por exemplo. Quem chegou agora aqui, tem menos de 1 ano, muito bom, sejam bem-vindos, viu? Estão-se em casa. Mas a nossa igreja, a Igreja de Nova Vida, ela tem como visão, e ela acredita na igreja local como um agente de formação e transformação da sociedade. A gente acredita que quando a igreja do Senhor Jesus, ela congrega, a gente se aperfeiçoa, cada um aqui com os seus talentos, cada um com os seus dons, cada um com aquilo que o Espírito Santo confia, nós juntos, trabalhamos para que o corpo de Cristo cresça e o corpo de Cristo seja aperfeiçoado. E a gente acredita que é na união do corpo, na união da igreja local, é que nós formamos cristãos maduros. E a gente acredita que isso já começa a ser feito lá do inicinho da vida das pessoas. Eu estou com um filho agora que vai fazer 2 meses, e eu não vejo um lugar melhor onde eu possa criar o meu filho do que dentro de uma igreja local séria e onde os valores de Deus são pregados e anunciados. E quando a gente fala do Geração Vida, a gente não vê o Geração Vida como um local para não deixar a criança aqui atrapalhando o nosso momento de culto, não. Existe uma equipe treinada, preparada, onde com muitas dificuldades, porque é um trabalho voluntário, e você pode fazer parte disso, um trabalho voluntário, um trabalho sério, onde a gente está ali formando pessoas para a nossa sociedade. Eu aqui sou um exemplo de alguém que cresceu no Geração Vida, e tem muita gente aqui que foi minha professora. Tem a Marcela ali que eu estou vendo também, cresceu aqui desde 1, 2 anos no Geração Vida, e está aí hoje formando em arquitetura, crescendo e cumprindo aquilo que é o propósito de Deus para a vida dela. Tem o Mateus também, que praticamente nasceu aqui na igreja e hoje já passou na faculdade, está começando ali, cursando, e a gente acredita e testemunhando do amor de Deus naquilo que eles fazem. Estou vendo vários aqui, eu vou parar por aqui para eu não ter que ficar falando de todo mundo, mas assim, e a gente acredita nisso. Então, para você que está chegando, que você entenda a visão da igreja. Você entenda que enquanto você está aqui, existem pessoas ministrando para os adolescentes, ali num espaço anexo aqui na frente. Você pode passar no final ali da rua, tem um espaço ali que foi preparado para eles. Então, os adolescentes estão todos ali, aqui em cima tem várias salas, berçário, com crianças de 0 a 2 anos. E eu te convido a conhecer lá esse espaço. A ideia é que a gente dê uma renovada nesse espaço, para que a gente possa fazer o melhor para os seus filhos, para que você entenda que a gente valoriza e acredita no que o seu filho pode se tornar. E a gente quer contribuir, te auxiliar no processo de formação das crianças, dos seus filhos, que a gente sabe que é uma tarefa que não é nada fácil, não é uma tarefa das mais fáceis, amém? Graças a Deus pela igreja, graças a Deus pela sua vida, graças a Deus porque Ele nos proporciona esse ambiente onde a gente pode ensinar valores cristãos e formar pessoas de bem que vão impactar positivamente a nossa sociedade, amém? Então é nisso que a gente acredita e é isso que a gente faz aqui. Eu já dei esse recado nosso aqui e eu agora vou para a nossa palavra. A gente começou uma série de mensagens aqui na semana passada, cujo título é O Descanso da Fé. Essa série de mensagens está pautada naquilo que a gente vê em Hebreus, no capítulo 3 e no capítulo 4 de Hebreus, onde o escritor da carta aos Hebreus, ele fala a respeito de um povo que não conseguiu entrar no descanso pela incredulidade, porque foram incrédulos. E de um descanso que está disponível para aqueles que creem em Jesus Cristo, Filho de Deus, que confiam em Jesus Cristo, Filho de Deus. E na semana passada, a gente começou a conversar sobre o que é o descanso da fé. E eu trouxe uma definição daquilo que eu acredito ser o descanso na fé. Se você quiser ouvir a mensagem de semana passada, ela está no nosso site da igreja, disponível, www.novavidamaricá.com.br. Você consegue assistir, ouvir a mensagem e creio que em breve assistir também. A gente está começando a colocar
os vídeos das mensagens lá também. Então, se você quiser ir lá e conhecer. E uma definição que a gente trouxe aqui, eu quero relembrar isso aqui hoje, é: descansar na fé é viver na certeza de que existe um Deus que nos ama e cuida de todos os detalhes da nossa vida. Isso é o verdadeiro descanso na fé. Quando a gente tem uma certeza de que existe um Deus todo-poderoso que nos ama e cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. Sabe aquilo que hoje tem roubado a sua paz? Se você descansar e entregar isso nas mãos de Deus, Ele cuida de você, Ele cuida para você. Eu aprendi bem cedo na minha vida que enquanto eu me dedico a levar o Evangelho de Deus, a cuidar das coisas do reino de Deus, Deus, Ele cuida de resolver os meus problemas. Deus, Ele cuida de resolver as situações que eu preciso que Ele resolva. E quando Ele faz, é muito maior, muito melhor do que aquilo que a gente pode pensar, sonhar ou imaginar. É muito bom a gente viver nesse descanso da fé. Mas lá em Hebreus, no capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 12, a gente ouve a história do povo hebreu que porque eles não creram, eles acabaram não entrando no descanso que Deus tinha prometido para ele. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 12. A gente vai ler aqui. Quando você achar, você pode falar: achei. Amém. Quem não achou, fala: me espera. Quem não trouxe a Bíblia, fala: deu ruim. Muito bom. Acompanha com a pessoa que está aí do seu lado, ok? Muito bom. Amém? Vamos ler então. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Vamos orar. Senhor, te agradeço por mais esse domingo que estamos aqui na tua casa, reunidos como igreja do Senhor, para adorar e exaltar o seu nome. Cremos, Deus, que tu és um Deus todo-poderoso, que nos ama e cuida das nossas vidas, Senhor. Fala conosco nessa noite, que possamos sair daqui renovados, estabelecidos na fé e na graça que temos e que recebemos do Senhor, Pai. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Fala ao coração de cada um que chegou aqui nesse lugar, que possamos sair daqui livres de todo fardo, de toda agitação, de toda depressão, de toda ansiedade, Senhor, e firmados num descanso que é a certeza que temos de que o Senhor nos ama e que o Senhor pode e quer realizar todas as coisas. Por isso nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém? Muito bom. Então a gente começa a ler aqui o capítulo 3 de Hebreus, e a gente vê Deus falando, o escritor da carta aos Hebreus, a gente não sabe ao certo quem foi, mas muitas pessoas acreditam que foi o apóstolo Paulo. Eu acredito ter sido o apóstolo Paulo pela forma que a carta foi escrita. Se não foi Paulo, foi alguém próximo a ele, que eu acredito, porque os ensinos da carta aos Hebreus são ensinos paulinos. Mas ninguém pode afirmar que quem foi exatamente o autor da carta aos Hebreus. Agora, esse autor da carta aos Hebreus, ele vem e ele diz para a gente que o povo lá no deserto foi liberto da escravidão no Egito e tinha uma terra prometida para eles, mas esse povo não pôde entrar nesse descanso que era aquela terra prometida. E esse povo não pôde entrar nesse descanso simplesmente porque esse povo não creu. Simplesmente porque esse povo duvidou. Porque esse povo colocou muitas regras e barreiras, e mesmo eles tendo visto os milagres de Deus, mesmo eles tendo visto a mão poderosa de Deus, abrindo o mar vermelho, guiando ele no deserto, com uma coluna de nuvem, com o fogo à noite, eles não creram, eles duvidaram. Você vê aí, quem vê a novela aí, a Record aí bombando, não é isso? Agora já está na outra fase já é Josué conquistando as coisas, não é isso? Então, tá chegando lá, minha esposa vê, aí ela vem me contar depois, fala, pô, foi lindo, chorei,
e tal. Então, assim, é bacana, acho legal. E aí você vê ali os 10 mandamentos e tal, você vê aquele povo obstinado, aquele povo de coração duro que viu os milagres de Deus, mas sei lá porque não conseguiu crer e confiar que o Deus que começou a boa obra na vida deles, ele era e continua sendo fiel para cumprir aquilo que ele havia prometido. E é muito fácil a gente hoje chegar e julgar o povo de Israel, não é verdade? Ah, povo obstinado de coração, como é que pode? Eles viram o Mar Vermelho e ficarem em dúvidas. Mas quantos de nós, na nossa caminhada de fé com Deus, recebemos e temos um encontro com o Pai, cremos na mensagem do Evangelho, recebemos a nossa salvação, nos tornamos uma nova criatura, mas no decorrer da nossa caminhada, quando os problemas começam a surgir, quando o nosso primeiro amor ele já começa a se esfriar, e a gente já começa a ver coisas que a gente não queria ver, e a gente vai se perdendo, e a gente já não crê mais como a gente cria no nosso início da nossa caminhada. E por isso que o apóstolo, que Jesus Cristo, o próprio Jesus, ele disse que aqueles que não tiverem um coração como de uma criança, dificilmente esses vão herdar o reino dos céus. A fé é uma certeza, e Deus, na palavra dele, ele não se preocupa em explicar muitas coisas. Ele simplesmente disse, haja luz e houve luz. E o homem está aí até hoje tentando explicar isso. Mas ele disse, e você crê ou você não crê. Ponto final. Ele não quer. Se ele quisesse explicar, ele tinha explicado. Ele tinha deixado um manual. E ele não faz questão, porque ele mesmo, a gente vai ver um texto aqui, ele fala que sem fé é impossível. Não é muito difícil, não é complicado. Não é talvez dê, talvez não dê. Não, sem fé é impossível agradar a Deus. E aí a gente vê aqui em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 17, o escritor da carta aos Hebreus, ele fala o seguinte: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um perverso coração. E esse perverso coração a gente precisa entender. O que esse perverso significa? A palavra perverso, que foi traduzida aqui como perverso, é a palavra poneros, que significa um coração atribulado com trabalhos, esforços e preocupações. Então, quando a palavra de Deus, o escritor de Hebreus está falando que não tenha dentro de vocês um perverso coração, ele está falando, não tenha dentro de vocês um coração agitado, um coração preocupado, um coração ansioso, um coração atribulado com trabalhos, com esforços, com preocupações, porque amanhã eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer, eu tenho que dar um jeito, eu estou com esse problema, eu tenho que resolver, e eu tenho, e a gente vive hoje uma loucura. Porque quem tem um problema para resolver amanhã aí, levanta a mão, opa, 2, 3, legal, todos nós, todos nós temos, eu tenho um monte, vou chegar em casa amanhã, vou acordar e tem um monte de coisa para resolver, tem várias situações, então assim, problemas e dificuldades todos nós temos na nossa vida, e a gente precisa entender que o descanso da fé é a gente entender que apesar da nossa vida aqui fora poder estar agitada, tá numa correria, o nosso interior, ele precisa estar em paz, o nosso interior precisa estar em paz. O cristão que descansa na fé é um cristão que sabe que aquilo que ele faz, que Deus coloca na mão dele para fazer, ele deve fazer com excelência. Ele faz o melhor com aquilo que Deus confia na mão dele. Agora, e os resultados que aquilo vai gerar? Os resultados não cabem a ele decidir ou opinar, porque foge do nosso controle. Eu gosto de dar um exemplo. Quem gosta de assistir Chaves aí? Muito bom, poucas pessoas, cada vez diminui mais, e elas vão ficando mais velhas. Mas eu fico imaginando, o cara não conhecia Deus, o Roberto Bolanhos. Eu não sei de nada dele conhecer a Deus e tal. Mas eu fico imaginando quando ele começou a criar os personagens dele ali, ok? Acho que vou criar uma vila, na vila vai ter um personagem Chaves, vamos ver aqui e tal, vai ter um amigo dele aqui, que vai ser o Mauricinho, vou chamar ele de Kiko, aí vai ter a mãe do Kiko, e foi criando. Aí criou o professor Girafales. Eu fico imaginando, daqui a 40 anos, ele pensando, quando estava criando isso, esse produto é tão bom, que vai ter um cara lá no Brasil chamado Silvio Santos, que vai ser dono de uma rede de televisão,
que toda vez que ele não tiver o que colocar, ele coloca o Chaves. Porque dá audiência. E esse meu personagem que eu estou criando aqui, eu tenho certeza, absoluta certeza, que daqui a 40 anos ele vai ter conquistado toda a América Latina, e mesmo sendo tão bobo, vai ter gente gostando dele até hoje. E eu confesso que outro dia eu estava lá em casa, na casa do meu pai, a gente estava lá, e tinha uma TV ligada. Aí meu cunhado falou, tá passando Chaves. E ele ligou. Daqui a pouco meu primo sentou do lado dele. Daqui a pouco sentou, não sei se era o Alexandre, mais alguém que estava lá em casa. Sentou assim, eu sentei também. E um monte de homem, velho, casado, barbudo, rindo. E não sei se a gente ria tanto, mas a gente vendo Chaves. E por que eu estou te falando isso? Porque quando a gente faz algo, a gente não tem a dimensão do que aquilo pode vir a ser um dia. Eu não tenho a menor dimensão do que Deus pode fazer com o trabalho que nós realizamos aqui nessa igreja. E se eu ficar ansioso com resultados, eu tenho que conseguir, tem que ter tantas pessoas, tem que ter isso, tem que ter aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu não consigo nada. Eu perco, eu gasto minha energia com aquilo que não é válido, com aquilo que não é importante. Eu preciso dedicar os meus esforços em fazer o meu trabalho, em fazer aquilo que Deus confia na minha mão, com excelência. A minha preocupação deve ser sempre fazer o melhor com aquilo que Deus me confia. Seja o seu trabalho, faça o melhor no seu trabalho. Seja os seus estudos, faça o melhor com os seus estudos. Seja a sua função, exercer a sua função de marido, seja o melhor marido que você puder ser. Sua função de esposa, seja a melhor esposa que você puder ser. Sua função de filho, seja o melhor filho que você puder ser. Sua função de pai, seja o melhor pai, a melhor mãe que você puder ser. Se dedique em ser o melhor. E os resultados, meu irmão, deixa com Deus. Você não sabe o que Deus pode fazer através da vida do seu filho, se você se dedicar a ensinar a ele de forma excelente, valores bons, valores corretos. Sabe-se lá onde Deus pode levar ele. Eu creio num Deus que faz milagres. Ele pegou 12 homens que ninguém acreditava e, através daqueles homens, a gente está aqui hoje, que a gente chama de discípulos. Um traiu ele, mas com 11 ele fez. E a gente está aqui, crescendo, pregando. Ele levantou Paulo e escreveu esse monte de carta, que fundamentou e doutrinou a igreja do Novo Testamento. Descansar na fé é fazer com excelência aquilo que Deus confia na sua mão, com uma certeza de que os resultados, Ele faz. Os resultados, Ele produz. As portas que precisam ser abertas, Ele abre. Ele é um Deus do impossível, é um Deus que faz as coisas acontecerem. E aí, a gente não pode ter um coração perverso, um coração poneros, um coração incrédulo, um coração agitado, porque foi isso que fez com que o povo no Egito deixasse de desfrutar da terra que Deus havia prometido para eles. E foi necessário que se levantasse uma nova geração, sem a mentalidade de escravo, para que eles vivessem a plenitude e conquistassem a terra que lhes havia sido prometido. Amém? Que não seja assim com a gente. Nós possamos aprender a descansar, a entrar no descanso de Deus, para que a gente viva as promessas que Ele tem para cada um de nós. Como eu falei, em Hebreus 11:6, a Bíblia diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, recompensador dos que o buscam. Amém? Quem crê em Cristo Jesus aí? Amém? Eu creio. Eu creio em tudo que Ele promete na palavra dEle. Às vezes a gente estuda muito a Bíblia, e a gente vai para a filosofia, vai para isso, vai para aquilo, a gente rotula, esse aqui é o pregador tal, esse aqui é da linha tal, esse aqui é de Armínio, esse aqui é de Calvino, esse aqui é da teologia da prosperidade, esse aqui é de não sei quem. Meu irmão, o Evangelho é um só. É igual a propaganda da Nextel, rótulos não definem o Evangelho. Quem já viu a propaganda que eu estou falando aí? Então, não define o Evangelho. A gente precisa entender que o Evangelho, ele é o Evangelho na sua plenitude. E aquilo que Deus promete na palavra dEle, eu creio. Eu fico com aquilo que Ele promete. Eu creio. Ainda que alguém tente me dizer, mas não é bem assim, não sei, talvez.
sei lá, quem sabe, eu fico com a palavra de Deus. Eu fico com aquilo que Deus me ensina e me revela na sua palavra. A minha fé é o centro da minha vida. A partir da minha fé, eu construo a minha família. A partir da minha fé, eu construo o meu trabalho, a minha carreira, o meu ministério, os meus relacionamentos, a minha família, tudo isso. A partir da minha fé. Não é mais um adendo, não é, eu tenho a minha família, eu tenho o meu trabalho, eu tenho as minhas finanças, eu tenho a minha religião, a minha fé. Não pode ser assim. Quando Jesus nos chamou, Ele nos chamou para a gente viver a partir da nossa fé. E quando Deus te chama hoje, Ele quer que você creia e dependa dEle plenamente. Para vivermos a plenitude do que o Pai nos prometeu, a gente precisa ter duas coisas em mente. Primeiro, quem é o nosso Deus? Qual é a real identidade de Deus? Precisamos ter certeza a respeito do amor de Deus por nós, do quanto Ele nos ama, do quanto Ele se importa, do quanto Ele cuida da nossa vida. E quando a gente entende o caráter de Deus, a gente precisa entender também a nova realidade que nós recebemos em Cristo Jesus, a nova criatura que nós nos tornamos, a nova identidade que nós recebemos em Cristo. Nós fomos feitos uma nova criação. A palavra de Deus diz, lá no Salmo 91, e é nele que eu quero trabalhar com vocês hoje aqui, o Salmo 91. A palavra de Deus fala no Salmo 91, muitos conhecem o Salmo 91, não é verdade? O Salmo 91 é um texto muito, mas muito conhecido, muitas pessoas deixam ele aberto em casa, não é verdade? Deixa ali a Bíblia aberta no Salmo 91, mas a gente precisa entender que o Salmo 91 não é simplesmente um poema que foi escrito pelo salmista. Eu acreditava que o Salmo 91 tinha sido escrito por Davi. Até que eu fui estudar para fazer essa mensagem e eu vi que não, que Davi não tinha escrito o Salmo 91, para minha surpresa. E eu fui pesquisar quem escreveu o Salmo 91. E aí também não existe uma definição exata a respeito de quem foi o escritor do Salmo 91, mas alguns estudiosos acreditam que quem escreveu o Salmo 91 foi Moisés. Eu não sei, mas isso também não é muito relevante para a gente. Relevante, o que é importante para a gente é que o Espírito Santo inspirou alguém para colocar o Salmo 91 na palavra de Deus, porque ele queria que ele fosse lido, entendido e aceito por nós, como a palavra revelada de Deus para a vida dos seus filhos. E o Salmo 91, ele começa muito bonito. Ele começa assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esse, à sombra do Onipotente, descansará. Isso é maravilhoso quando a gente entende isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo é El Elyon, é o nome de Deus traduzido aqui como Altíssimo, que tem um significado, que significa que aquele que habita no esconderijo do El Elyon, daquele que está acima de todas as coisas, daquele que está acima de principados, de potestades, de enfermidades, aquele que está no esconderijo desse Deus, que está acima de tudo isso, ele tem uma recompensa, que é o descanso à sombra do El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente. Glória a Deus por causa disso. O nosso Deus está acima de qualquer outro nome. Não existe nenhum outro nome que possa ser colocado acima do nome de Deus. O nome de Deus é tremendo. E a gente precisa entender que há poder no nome de Jesus. Principados, potestades, demônios, enfermidades tremem quando nós declaramos e profetizamos e exercemos a autoridade que nos foi dada a partir do nome de Jesus. E essa é a realidade que nós precisamos viver. Fica acima de toda dúvida, de toda miséria, de todos os vícios, de aflições que possam cercar a nossa vida. Em uma linguagem do Novo Testamento, porque o Salmo 91 ele foi escrito no Antigo Testamento. Em uma linguagem do Novo Testamento, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, essa expressão, ela pode ser entendida como aquele que está em Cristo Jesus. Se você pegar o Novo Testamento, você vai ver várias vezes a palavra de Deus falando, porque em Cristo Jesus nós fomos feitos nova
criaturas. Em Cristo Jesus, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Em Cristo, nós descansamos nas regiões celestiais. E a gente precisa entender o que significa essa expressão do Novo Testamento, que nos diz que aquele que está em Cristo. O que isso representa para a igreja de Deus hoje? Estar em Cristo significa que saber o que significa estar em Cristo nos leva a um novo nível de intimidade com Deus. Nos leva a entender que nós já fomos plenamente perdoados, aceitos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Saber que não existe mais condenação, culpa sobre a sua vida. Saber que todos os seus pecados foram perdoados. Saber que nele você foi feito santo, você foi feito justo, você foi declarado a imagem e semelhança dele. Você foi declarado perdoado. Dizendo que sobre a sua vida hoje não consta mais nenhuma condenação. Em Cristo nós temos diversos benefícios. Em Cristo nós vivemos a plenitude de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. É muito triste quando a gente tem o Evangelho como uma mera religião. Quando a gente tem o Evangelho como mais uma religião. Fulano é católico, fulano é espírita, fulano é muçulmano. Eu sou evangélico. Eu participo da cultura e das tradições evangélicas. Então, eu vou à igreja domingo, eu escuto a rádio Melodia, o FM, a 93 FM, eu, gosto de ouvir o pastor tal, não gosto disso, não gosto daquilo. Aí você fica padronizado a padrões, a normas, a regras de como um evangélico deve se portar. E aí você começa a falar como um evangélico, não é verdade? Começa a se vestir como um evangélico. Aí você começa a botar uma Bíblia debaixo do braço, não é verdade? E aí, quanto maior a Bíblia, mais legal, porque aí mais cara de evangélico você tem, não é verdade? Aí você pega uma Bíblia grandona, bota aqui assim, ó, guarda aqui, hein? Não é assim? Aí vem para a igreja com a Bíblia, bacana, legal. Aí você começa a falar, fala, irmão, benção, paz do Senhor, tudo bem? Hein? Aí o que mais que a gente, outros jargões evangélicos tem aí? Tudo bem? Ô, glória, maravilha, abençoado, vamos, o que mais que tem aí? Ô varão ungido do Senhor, está esperando a tua varoa, ela vai aparecer, esperei com paciência no Senhor. E aí a gente faz nossas brincadeiras, a gente tem nossas culturas, nosso jeito de falar, aleluia, glória a Deus e tal, e a gente muda por fora. Mas o Evangelho é muito mais do que isso, irmão. O Evangelho é muito mais do que isso aqui, que a gente parecer um evangélico. Sabe, Jesus Cristo não veio nos trazer uma religião, Jesus Cristo veio nos trazer um relacionamento vivo e pessoal com Ele. Quem chamou isso de religião e colocou um rótulo de cristianismo foi a cultura, os estudiosos. Mas Jesus nunca falou, eu vim para trazer o cristianismo, ok, gente? Eu estou trazendo o cristianismo. Não, Jesus falou assim, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente, em abundância. É isso que eu vim fazer. Eu vim, qual o maior mandamento, Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Foi isso que eu vim fazer. Foi isso que eu estou aqui na Terra para ensinar vocês. E aí ele começou a nos ensinar esses valores de amor, de perdão, de reconciliação. E aí ele veio falar o seguinte, olha só, gente, o véu do templo eu estou rasgando, porque o que separava vocês de Deus, hoje eu estou sendo sacrifício perfeito, e a partir do meu sacrifício, não existe mais nada capaz de te separar do amor de Cristo Jesus. Não existe mais nada capaz de te separar do amor de Deus pela sua vida. Agora você pode trancar a porta do seu quarto, fechar lá a sua porta e falar assim, Deus, fala comigo, porque eu quero te ouvir. Nós vivemos na melhor das eras. Hoje você pode trancar a porta, você não precisa mais de um sacerdote para te ligar a Deus. A função de pastor é importante, como líder e administrador da igreja, como aquele que ensina, ok, mas você hoje tem livre acesso à presença de Deus. Você não precisa mais da minha vida para chegar até Deus, para fechar a porta, para orar pela sua família, para interceder pelos que você ama, para interceder. Existe uma autoridade que te foi dada, pelo nome de Jesus Cristo, e que foi disponibilizado para todos aqueles que creem. Então, quando você entende a amplitude do que estar em Cristo significa, isso é libertador.
E lá, por exemplo, em 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz: porque se alguém está em Cristo, ele foi feito uma nova criatura, uma nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo, amém? Não existe mais condenação sobre a sua vida. Deus fez tudo novo. Também sabemos que o Filho já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é verdadeiro Deus e a vida eterna. E eu só separei esses 2 textos, mas existem uma infinidade de textos, nos falando que hoje nós estamos em Cristo Jesus. O Deus Todo-Poderoso, o Deus é o Elion, o Deus é o Shaddai. Ele decidiu morar dentro de você. Ele decidiu fazer morada no seu interior. E hoje a gente serve a um Deus que é vivo, que é real, que é pessoal, que fala com a gente, que se importa com a gente. Jesus, ele é o esconderijo do Altíssimo. Jesus, ele é o esconderijo do Altíssimo. Se você quer descansar à sombra do Onipotente, você precisa entender a plenitude da obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário por você. Amém? Glória a Deus. Jesus é o esconderijo do Altíssimo. Portanto, a promessa do Salmo 91 é: aquele que está em Cristo poderá descansar à sombra do El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Aquele que entende a dimensão da obra maravilhosa que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, essa pessoa encontra descanso à sombra de um Deus onipotente que pode e quer fazer todas as coisas na sua vida. Eu dava um glória a Deus por causa disso. Eu dava. Porque, que isso, gente? Eu só preciso crer naquilo que Ele fez por mim de graça. E Ele me deu, Ele disponibilizou. E Ele falou, está aí, foi dado para vocês gratuitamente. Tudo que Deus nos dá é pela graça. E nós recebemos isso pela fé. É pela fé. E aí existe um outro ponto importante. Porque no versículo 3, no versículo 2 do Salmo 91, ele fala o seguinte: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Aquela pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo, aquela pessoa que habita, que está em Cristo, essa pessoa, ela descansa à sombra do Onipotente, de um Deus Todo-Poderoso. E essa pessoa precisa declarar isso. Ela precisa dizer isso com a sua voz. A gente precisa entender o poder que existe na nossa palavra, na nossa boca. Ele diz, direi do Senhor. Se eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu preciso declarar isso para o mundo inteiro ouvir, que eu creio nas promessas de Deus para a minha vida. Eu direi do Senhor, porque eu estou em Cristo, eu descanso à sombra do Onipotente, então eu vou declarar que o meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Há poder na sua confissão de fé, meu. Não adianta você vir aqui, ouvir essa mensagem, e aí você chega ali fora animado, cheio de vida, e aí alguém te pergunta, e aí, irmão, como é que vai ser essa semana? Vai. Tá difícil, irmão, muita luta. Aí o jargão evangélico, a peleja, estamos na peleja. Na verdade, a gente está na peleja aí, tá na batalha, varão, está na batalha, varão. Então, assim, a gente precisa entender que há poder na nossa declaração, na nossa boca. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. E que o coração, ele se enche daquilo que a boca fala. É cíclico. Você entende? A boca fala o que o coração está cheio. Mas para eu encher meu coração, eu preciso declarar algo. Eu preciso falar algo.
Se eu declaro derrota, dor, luta, a minha vida é tudo mais difícil, para mim as coisas não dão certo, é tudo muito mais complicado, você não entende no meu dia a dia, as coisas para mim parece que está tudo fechado, amarrado assim, ó, e aí é mais complicado, parece que as coisas não andam e tal, é difícil, é para mim, vai ser difícil. Como você diz, será na sua vida. A Bíblia fala isso. Aí os espias chegaram lá para olhar a terra prometida. Vão lá, 12, aí volta. 10 vêm e dizem, pô, a terra é boa, mana leite e mel, mas o negócio lá é complicado, é difícil, tem muito gigante, a gente vai ter que lutar, nós somos como gafanhotos diante deles, nós somos pequenininhos, não vai dar certo, não tem como, não dá. Povo, Deus nos tirou do Egito para morrer no deserto, não tem como, não. Começaram a inflamar o povo. Como era bom no Egito, lá tinha cebola, pelo menos. Lá tinha como eram boas as cebolas do Egito, os caras eram escravos. E eles estavam falando, meu Deus, com a oportunidade de conquistar uma terra prometida por Deus, mas estavam com medo, não vai dar, não tem como. Somente 2 daqueles homens, 2 olharam e falaram, de fato, a terra é boa, mana leite e mel. Eles até têm razão quando dizem que existem gigantes lá. Mas uma coisa eu tenho certeza, o nosso Deus que nos tirou da terra do Egito, que nos conduziu por esse deserto, Ele há de nos fazer herdar a terra que um dia Ele nos prometeu. Parem de reclamar, para de murmurar, para de ficar declarando coisas erradas, porque nós vamos avançar e nós vamos vencer, porque essa batalha não é nossa, essa batalha é do Senhor. Olha a diferença. E aí, olha o que Deus fala para eles. Como vocês disseram, vai ser. Ninguém entrou, somente os 2. Os 2, porque eles creram. Eles creram, eles tiveram fé, eles confiaram, eles dependeram de Deus. O salmista, ele nos lembra uma coisa, que ainda ele nos lembra a respeito da importância de mantermos firme a nossa confissão de fé. Aí mexeram no computador ali, né? Dá um beijo no Alexandre ali, dá. Pronto, muito bom. Então, aquele que está em Cristo, ele precisa entender que a sua boca é a expressão viva do seu espírito. Aquele que está em Cristo precisa entender que a sua boca é a expressão viva do seu espírito. O seu espírito é aquilo que está dentro de você. Você é um ser espiritual que possui uma alma e que habita em um corpo. Você é um ser espiritual, é o seu espírito que é eterno, você possui uma alma, sede dos seus intelectos, das suas emoções, e você habita num corpo, que é isso que a gente está vendo aqui, que é a nossa carcaça, que um dia vai ser enterrado e acabou, fica por aí. Mas o nosso espírito, ele é eterno. E se você quiser você viver a plenitude daquilo que Deus tem para você, você precisa renovar a sua mente na palavra de Deus. Você precisa colocar para dentro do seu espírito os ensinamentos daquilo que Cristo tem sonhado para você. Você precisa colocar esse Salmo 93, 91 e falar assim, Senhor, eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu estou em Cristo, e porque eu estou em Cristo, eu descansarei à sombra de um Deus Todo-Poderoso. Eu vou dizer ao Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, Ele é o meu Deus em quem eu confio. Glória a Deus. Precisamos declarar isso, porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu creio, eu declaro. Eu creio, eu declaro. Eu creio, eu declaro. Se estivermos firmados em Cristo, as promessas do Salmo 91 e de toda a palavra de Deus, elas estarão disponíveis para nós hoje, agora, now, at moment. Ó, gastei agora, hein? Cadê minha professora de inglês aí? Inglês. Então, é agora, hoje, aqui, agora. Nós precisamos crer que nós estamos em Cristo, na obra maravilhosa que Ele realizou na cruz do Calvário por nós.
E aí a gente vai para o Salmo 91, ok? Abre aí no Salmo 91. E a gente vai ver tudo o que Deus nos promete no Salmo 91, amém? Ah, como é bom, irmãos. Como é bom a gente viver com essa certeza de que existe um Deus que nos ama, de que existe um Deus que cuida de nós, que se importa com os mínimos detalhes da nossa vida. Quando você achar, você pode dizer, achei. Quem não achou, fala, me espera. Eu espero. Amém? Posso ir? Vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E aí ele começa, certamente, repete comigo, certamente, Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que é isso, Júnior? Não sei, mas é ruim, não é? Laço do passarinheiro, peste perniciosa, é ruim, é algo ruim, não é isso? Ele vai te livrar disso. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será o teu escudo e broquel. Não temerás, amém? Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, e nem peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso é promessa de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu lembro que há uns 10 meses atrás, a minha esposa descobriu que estava grávida. E aí, logo que ela descobriu que estava grávida, surgiu aquele boom da Zika, do Zika vírus, na verdade. E aí foi uma repelente para tudo que é lado, um medo danado, microcefalia, isso e aquilo e tal, e aquela confusão toda. E é natural que, diante disso tudo, a gente fique assustado, né, com medo. E aí, para piorar as coisas, a minha esposa ela teve uns sangramentos no início da gravidez dela. E aí ela ficou preocupada e muito no início não sabia se estava bem, se não estava, e a questão da microcefalia e tal, e tudo isso. E a gente fica o quê? Nervoso, não é isso? Ansioso, angustiado. E aí Deus, Ele acalmou o nosso coração e Ele apareceu num sonho para minha esposa. E Ele falou para ela o seguinte, fica tranquila, porque esse que está no teu ventre, eu o escolhi, e ele será um profeta para as nações. Algo nesse sentido. E aí, ela ficou tranquila. E a partir daquela palavra e promessa de Deus para a nossa vida, baseada naquilo que a gente crê, que está escrito no Salmo 91, nosso coração, ele ficou em paz. Fomos prudentes, fizemos aquilo que recomendava se fazer, mas nós tínhamos uma paz, uma certeza no nosso coração muito grande, de que Deus ele estava cuidando do nosso filho e de que tudo correria bem. No final da gravidez, quando ela tinha... No final da gravidez, a gente estava com 9 meses, chegando ao 9º mês, eu não lembro agora, e aí a gente foi fazer um exame de rotina, normal, algo que estava marcado, era para fazer uma ultrassonografia, e a gente foi lá fazer a ultra como já estava programado, que a gente agenda o acompanhamento. A gente chegou para fazer a ultra, depois tinha consulta com o médico, e o filho estava para nascer no final do mês de maio, no início do mês de junho. E a gente chegou lá, e o médico falou assim, e aí, você está pronto para ser pai hoje? Aí eu falei, você está falando? Ele falou, estou falando a verdade, você está pronto para ser pai hoje? Eu falei, não sei se está falando sério, doutor. Ele era muito brincalhão, fiquei na dúvida se ele estava brincando ou falando sério. Aí ele saiu da sala, assim, foi ver as coisas, eu falei, Natália, ele está falando sério? Ele falou, eu acho que está, né? Ele nem ia brincar com um negócio desse. Eu falei, pô, mas ele sempre brincou comigo, será que ele está brincando? Não é possível. Aí ele já voltou, falou assim, não, ó, não come nada não, que anestesista não gosta que coma, fica aí de jejum já, vai lá para o seu médico, que ele vai te falar o que tem que fazer. Aí eu falei, caramba,
era para o final do mês, era para... E aí fui lá para o médico. Ele falou, não, está com pouca água aqui na placenta e tal, e a gente vai ter que fazer... o médico vai dizer o que tem que ser feito, mas já se prepara aí. Aí eu liguei para meu pai e falei, pai, você vai fazer alguma coisa hoje? Ele falou, não, estou aqui correndo aqui com isso. Eu falei, pô, não marca nada não. Não marca nada não, que eu acho que o Bernardo vai nascer. Ele falou, hoje? Eu falei, de acordo, pode ser hoje. Se não for hoje, vai ser por agora. E aí, eu parei no médico, no obstetra, e aí a Natália subiu e eu fui catar a vaga. E aí, passaram à frente. Quando eu cheguei, ela já estava na sala do médico, e aí, quando eu abri a porta, ele falou, ei, tá pronto para ser pai hoje? Eu falei, tô, né? E aí, pegou a gente de surpresa. E graças a Deus, não tinha nada com meu filho, graças a Deus, ele nasceu saudável, bem, mas era algo que, se a gente não descobrisse naquele momento, poderia trazer sérios problemas para ele, e ele poderia nem estar aqui. E a gente vê o cuidado e a mão de Deus nas pequenas coisas. A gente precisa aprender a descansar no cuidado e na mão de Deus com a nossa vida. Então, lá atrás, Deus tinha feito uma promessa e Ele cumpre. Essa promessa está só começando. Ele está com 1 mês e eu imagino quantas coisas Deus ainda vai ter que guardar a vida dele. Mas que ele não seja igual o tio, gosta de voar com o carro. Quem ficou... Tomara que ele... Mas tenho certeza que Deus ainda vai ter muita coisa para guardar, está só começando. Mas a gente precisa ter essa certeza, essa confiança, essa convicção de que Deus, Ele cuida dos seus. Deus está cuidando do seu filho. Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando dos seus projetos. Deus está cuidando do seu casamento. Deus está cuidando. Descansa no Senhor, irmão. Para de ficar agitado, para de ficar ansioso. Descansa no Senhor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás as recompensas dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, ele mais uma vez reafirma, se você fizer do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo, Deus que está acima de todas as coisas, a sua habitação, nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua casa, à tua tenda, pois ele aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o grande leão e a serpente, porque ele me ama, diz o Senhor. Eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, pois conhece o meu nome. Porque Ele me ama. Sabe quando você vai amar a Deus de verdade? Quando você entender o tanto de amor que Ele dedicou a você. Porque a Bíblia fala que, como é que está escrito lá? Que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. Então, nós precisamos entender o tamanho da obra maravilhosa que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário por nós. Porque Ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro porque Ele conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. A Bíblia está falando que Deus, Ele vai responder às suas orações. Ele vai te ouvir. Ele quer te ouvir. Ele vai me invocar e o Senhor, eu responderei a Ele. Eu vou responder a Ele. Olha que coisa mais fantástica. A Bíblia não fala que nós estaremos livres, isentos de angústias e de tribulações. Mas ela diz, ela nos garante que na nossa angústia, Ele estará conosco. E Ele nos livrará e nos glorificará.
Deus é bom, amém? Deus te ama e Ele cuida da sua vida. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Essas promessas do Salmo 91, elas estão disponíveis para você hoje. Muito mais do que você colocar elas, esse livro aberto no Salmo 91 na sua casa. Muito mais do que isso ser um poema de um autor, de um salmista que escreveu algo bonito. Não, você precisa ler e entender que se eu estiver em Cristo, eu creio que eu vou descansar à sombra do Onipotente, de um Deus Todo-Poderoso, e eu vou declarar as maravilhas que Ele fez por mim, o que Ele é o meu Senhor, que Ele é meu refúgio, que eu confio nele, independente das circunstâncias que estejam à minha volta. Glória a Deus, aleluia, Deus é bom, amém? Deus é bom, Deus é bom. Olha o que a Bíblia fala no Salmo 34. Quanto a mim, eu confio em Ti, Senhor. Eu disse, mais uma vez, eu declarei, Tu és o meu Deus. Nas Tuas mãos estão os meus dias. Quanto a mim, Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti, Senhor. Não é difícil a gente descansar? Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que se esforçar para entrar no descanso. Porque eu estou doido para saber o que vai ser da minha vida amanhã. Estou doido para saber o que vai ser do futuro dos meus filhos. Estou doido para saber como é que a gente vai sair dessa crise toda que a gente está. Estou doido para saber, estou doido, eu quero saber. E aí Deus fala, meu filho, crê somente. Não tenha em vocês um coração perverso, um coração agitado, um coração incrédulo, que vos afaste do Deus vivo, que vos afaste do Deus vivo. Quanto a mim, eu declaro, confio em Ti, Senhor. Eu disse, Tu és o meu Deus, nas Tuas mãos estão os meus dias. Amém? Você pode se colocar de pé no seu lugar? Abra sua Bíblia no Salmo 37. A gente vai ler os versículos 4, 5 e 7. Eu quero terminar com eles. Salmo 37, versículos 4, 5 e 7. A gente vai ler. Quando você achar, você pode dizer amém? Amém. Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Eu vou repetir. Deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, e tudo Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele.